Acreditam que às vezes nós falamos assim, nossa, né, dar aula é cansativo, ir para a escola é muito cansativo, principalmente quando se é adolescente, a gente sente isso. É verdade, tá, gente? É verdade, sim. Mas, sinceramente, eu tô sentindo muita falta de vocês, né? Daquele convívio legal nosso, daquelas risadas dentro de sala, daquelas perguntas nada a ver, com aquela graça que a gente mantinha lá perto. Tô aqui torcendo, assim como você, para em breve a gente tá junto aí de novo, né? E se Deus quiser, não vai demorar muito não. Tá tudo passando de forma tranquila e nós vamos que vamos. Então vamos seguir aí. Como eu sempre me perco, é que número que eu parei mesmo? Na danada da sessão. Puxa vida, a palavra sessão ela te pega. E costuma muito vir em provinhas que cobram ortografia. Por quê? Nós temos vários tipos de sessão. A primeira que nós temos aí é a cessão dos direitos da emissora foi uma das tarefas do governo. Ok. Tenho como alternativa cessão com S e cedilha, cessão com C e 2 S. Qual é a diferença? A cessão com S e cedilha diz respeito a uma repartição. Por exemplo, vamos pensar lá na escola. Quando você vai lá na secretaria, aquilo é uma seção lá da escola, tá? Então, seção são repartições. Dentro de uma empresa, existe a seção de dispensa de material, né? Aquela seção que despacha a venda online para a casa das pessoas. Existe a seção dos recursos humanos, existe a seção do TI, né? Que é o pessoal que trabalha aí ligado à tecnologia. E a seção com C e 2 S, ela é o ato de ceder. Essa seção ela é muito usada na área jurídica. Por exemplo, quando um advogado ele vai fazer lá eu não sei bem o nome correto, tá? Mas ele vai fazer lá não é petição não, é uma divisão de bens e define-se, por exemplo, aquelas pessoas têm muito bem, que a casa X vai ficar para o filho Y. Então faz a cessão dessa casa para o filho Y, é ceder, muito usado no sentido de herança, por isso muito na linguagem jurídica. Mas eu também posso fazer a cessão dos meus 2 cachorros para você. São lindos, imensos e comem demais. Então, se você quiser, cessão com C e 2 S é o ato de eu ceder alguma coisa. A cessão com S e cedilha diz respeito a uma repartição, muito usado dentro de empresa, dentro de grandes lojas. Você vai ao shopping, você vai à Americana, tem certeza que como você tem a alma, né, gorda como eu, não que eu seja gorda, é somente a alma, nós vamos à seção dos chocolates, 3 barras por 10. Vamos que vamos. E aí nós vamos seguindo para a 13. Ali, na seção de eletrodomésticos, há uma grande liquidação. Nesse caso aí, a seção já é com S e C cedilha, que é uma repartição, ok? Então, vamos embora. Era um senhor distinto ou era um senhor distinto? Gente, lembra sempre do prefixo des. Ele dá muita ideia contrária. Uma coisa que é distinta é porque ela não tem tinta. Então, você já viu uma pessoa distinta? Uma pessoa sem cor? Uma pessoa que foi pintada e alguém tirou a cor dela? Não existe isso. Distinto, por exemplo, seria a minha blusa. Eu vou lavando, ela vai perdendo esse vermelho vivo. Então, ela fica distinta. No caso de uma pessoa ser mais nobre, né? Ser uma pessoa importante, ela é uma pessoa distinta, ok? Se liga nisso aí. Então, vamos embora. 15. Dei o mate no gerente por causa do cheque sem fundo. Esse aí, se você gosta do xadrez, você não erra não, né? Seria dei o cheque com X, cheque mate, faz referência aí ao jogo de xadrez, que é você chegar lá e acabar com uma situação. Dei o cheque mate para essa pessoa aqui. Falei, opa, pronto, parou. E o cheque com CH
seria o cheque que nós emitimos. E por curiosidade, você é um adolescente aí, né, de 14, 15 anos, você sabe preencher cheque? Outro dia, ao fazer essa pergunta para uma turminha com quem eu estava trabalhando, fiquei surpresa. A galera não sabia preencher o cheque. Você sabe? Pensa. Se souber, preencha um de valor bem alto e me envia, tá? Tô esperando. Vambora. A nuvem de gafanhotos infestou ou infestou a plantação? Seria infestou, né? Que é no sentido de infectar, de encher, de superlotar. Ou seja, tinha muito gafanhoto ali. O que seria infestou? Pode ser uma pessoa que está no sentido de em festa, os seus 15 anos está para chegar e toda a sua família está em festa, ou seja, estão nos preparativos aí, organizando tudo. E pode ser também, acredito que você nem conheça isso, que é uma coisa mais antiga, é quando as pessoas iam, costureira, tá? Ela ia fazer uma roupa e ela pedia para que a gente comprasse um pano enfestado, ou seja, é dobrado, tá bom? Então existem os dois, mas no caso de encher seria infestou. Vambora. Quando Joana toca o piano, é mais um concerto do que um concerto. Opa, na verdade, para preencher esses dois aí, você pode colocar na ordem que você quiser, depende do sentido que você quer dar à frase. A primeira coisa que você tem que entender que concerto com S é o ato de consertar. Por exemplo, você pegar aí uma chave e consertar, por exemplo, a fechadura da porta de sua casa. E concerto com C é um concerto musical, diga de passagem, muito lindo para nós todos, né? Todos eles fruem ou fluem o prazer da bela melodia. Fruir é de desfrutar. Liga, fruir, desfrutar. E fluir é no sentido de corrente. Por exemplo, o rio flui para o mar, ok? Então, nesse caso ainda 18, caberia todos eles fruem o prazer da bela melodia, tá? No sentido de eles aproveitarem, desfrutarem aquela linda música. Eu estava muito apressado para apressar. Vamos ver. Qual é a diferença de apressado com cedilha e com dois S's? Com dois S's é adjetivo da pessoa estar correndo, ela está muito apressada, tem que fazer tudo rapidinho, tá? Então, eu sou uma pessoa apressada, eu só ando com pressa, tem que parar com isso, né? Vem o coronavírus aí, nos para de cara. E o apressado com cedilha é no sentido de eu saber o preço de alguma coisa. Por exemplo, eu vou a uma loja e vou apressar um computador novo. E aí eu querer saber o preço. Então, nesse contexto aí, eu sempre colocando os óculos e tirando os óculos, porque eu não me acostumo com os óculos e é meu problema da vida inteira. Vambora. Estava muito apressado, com dois S's, para apressar quanto custava aquele aparelho. Tá indo bem aí? Tá cravando tudo? Bacana. Vamos que vamos. Nas festas de São João, é normal, cuidado, uma letrinha acender ou acender os balões. Vambora, vamos pensar nisso aí. As duas palavras existem e fazem parte do nosso cotidiano. Quando eu vou acender alguma coisa, é no sentido de eu colocar fogo. É sem o S, tá? Menos palavrinha. Então, menos letrinha, desculpa. Então, seria acender sem S. Quando eu vou me acender socialmente, por exemplo, imagina que eu vire, né, com esse vídeo maravilhoso meu, uma YouTube, uma influenciadora digital, né, que eu detesto gravar vídeo. Tô fazendo isso por vocês, galera. Não gosto, não é minha praia, mas vai que, né, eu me acenda aí socialmente, que eu deixe de ser professora e me torne uma pessoa extremamente importante nos meios digitais, gravando os meus vídeos.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou me ascender socialmente. Vamos ser mais claro que essa ascensão, muito ligada ao profissional, tá? Uma pessoa começa numa empresa, né? Como office boy dentro da empresa e ela chega a um cargo de direção. Então, nós dizemos claramente que essa pessoa conseguiu se ascender socialmente, ok? E todos nós vamos nos ascender na vida, se Deus quiser. As pessoas foram recolhidas à sua cela com C ou com S? Vambora, eu não quero ser escolhida a cela com S, porque a cela com S é o que nós colocamos no cavalo. Eu quero, e tampouco a minha cela com C, que seria o quarto pequeno, seria a prisão, né? Então, o presidiário, ele fica dentro de uma cela, seria a cela com C, a cela com S de cavalo. Vambora. Segue a prescrição médica ou a proscrição. As duas existem, tá? Você vai ao médico, ele proscreve um medicamento ou ele prescreve? Ok, ele prescreve. Acredito que aí você não tenha dúvida. Mas o que vem a ser uma proscrição? Condenar, tá? Então, é uma palavra muito ligada ao meio jurídico. As pessoas foram recolhidas às suas celas com C. Não, desculpa. Bibi, volta lá. 23. Acorda, gente. Alguns modelos recreados ou recriados serão vendidos. Refazer, reconstruir seria fazer de novo. Então, recriados quer dizer que a pessoa criou novamente. Agora, existe a palavra recreados? Existe. E nós quase não fazemos uso dela no dia a dia, que é no sentido de alegria, de brincar, de ir para o recreio, né? Então, nós quase não usamos, mas ela existe sim, tá? Então, aprende aí. Agora, aí eu quero ver. A bandeira de São Paulo tem listras ou listras? Canso de ouvir algumas pessoas falando isso aí errado, né? A bandeira de São Paulo tem, o que ela tem? Pensa aí pra mim, você erra isso? Listas ou listras? Você vai ao supermercado, você faz uma lista do que precisa comprar, ou supermercado não, que vocês nem vão no supermercado. Você vai preparar os seus estudos em casa, você faz uma lista do que você tem que fazer, ou você faz uma listra? Você lista, então você anota. Então na bandeira você não anota nada, ela vai ter para nós listras, ok? Vamos embora. Para passar, precisava aprender ou apreender? Os dois existem, tá? Os dois existem, mas as lições e são bem similares. Mas o aprender seria no sentido muito usado de você aprender alguma coisa, mais usado, por exemplo, de quando você faz uma apreensão. Por exemplo, a Polícia Federal fez uma apreensão, né? E todo dia ela faz, de cigarro contrabandeado do Paraguai. Então, geralmente, na escola, nós aprendemos muito. Mas quando eu aprendo bem um conteúdo, ao passo de reproduzi-lo, eu posso também usar de aprender, no sentido de eu tê-lo internalizado para mim. O réu, vambora, espiará ou espiará? Com X ou com S? Ok. Quando você está olhando alguma coisa, você espia com S. O espiar com X, também muito usado na linguagem jurídica, é quando as pessoas sofrem as consequências. Então, o réu espiará suas culpas, ou seja, ele vai sofrer suas consequências, ele vai ser punido, tá? Iremos à chácara. Essa chácara aí, né, que é um sítio, é um lugar onde nós vamos, ela é com CH. Acredito que ninguém erre. Agora, a chácara com X é que talvez você não conhecesse, né? Que acredito só se você tiver já aprofundado na literatura aí. Ela é uma espécie de texto, né? De seguidilha popular,
tá? Por isso que seria uma chácara medieval. Então aprenda que chácara com X existe, mas não é aquela chácara onde geralmente nós vamos passar o final de semana. É um texto antigo, é um texto que é escrito em uma linguagem bem popular, tá? Tanto que lá fala da época medieval. Na hora da, adoro isso, sexta, aquela soneca de depois do almoço, que geralmente tem que ser aí 20 minutos, mas eu sei que tem gente que faz em 2 horas. Seria sexta com X ou sexta com S? Obviamente, sexta com S, porque a C, sexta com X foi horrível. Volta aí. Sexta com C ou sexta com S? Obviamente, essa soneca é a sexta com S, é aquele sono depois do almoço. A sexta com C é a cesta que nós usamos para carregar as coisas, ok? Seguindo aí, percebe-se que ele ainda é meio incipiente, ou incipiente com C, ou incipiente com S. Abre o olho. Se alguém falar, você é uma pessoa incipiente, pergunta, com C ou com S? Porque se for com S, meu amigo, pode ficar pé da vida. Quer dizer que você é uma pessoa ignorante. Incipiente com C quer dizer que você é uma pessoa que está começando, né? Então, por exemplo, nós somos incipientes ainda em relação às provas do Enem, porque vocês ainda estão no primeiro ano, né? Na primeira série aí do ensino médio. Então, volta para mim. Incipiente com C quer dizer que é iniciante. O incipiente com S, ignorante. Logo, se alguém te chamar de incipiente, procure saber com C ou com S. Isso é importante, ok? Fechando aí nossa atividade, né? Te dei essa 31 somente para você relembrar. Queria te lembrar uma coisa. Bate uma bola comigo. Qual é a diferença de onde e aonde? As duas palavras existem. Mas quando usar uma e quando eu vou usar outra? Então, vamos revisar isso aqui. Onde eu sempre vou usar com verbos estáticos, ou seja, verbos que não indicam movimento. Por exemplo, a casa onde moro está pequena para mim, devido à falta de paciência de ficar aqui. Então, a casa onde moro. Morar é um verbo estático. Então, é onde. Agora, o supermercado aonde eu vou fazer as compras hoje está a 2 quadras da minha casa. Então, por que aonde? Porque eu vou. Então, onde, quando eu vou usar para alguma coisa que é estática, tá parada, trocando em miúdo. E aonde, quando eu uso com verbo em movimento. Esclareceu aí? Pois bem, outra que dá muita dúvida, e nós ouvimos isso aí errado todos os dias, tá? Principalmente na mídia, a diferença da palavra estada e estadia. Quando você viaja com os seus pais, você diz assim, eu tive uma ótima estada ou eu tive uma ótima estadia. Cuidado, quando trata-se de pessoas, né? Nós, seres humanos, pessoas incríveis, racionais, nós dizemos que nós tivemos uma boa estada. Então, se alguém, por exemplo, presta atenção para você ver quando você viaja, que você está indo embora, geralmente as pessoas do hotel te perguntam, como foi sua estadia? Não, como foi a sua estada. Então, o fato de você permanecer num lugar em viagem, algo assim, é estada. Estadia é para carros, para moto, para objeto, quando você o deixa em algum lugar. Por exemplo, eu vou para Brasília, vou de carro até o aeroporto de Confins e vou deixar o meu carro no estacionamento. Então, eu terei que pagar 2 estadias, ok? Tá claro isso aí? Aposto que essa você não sabia. Fala a verdade comigo. Tá certo? Então, fechando isso aqui, ao marcarmos aí a alternativa da 31, obviamente, deu aí letra B de bola. Você acertou isso aí? Espero que sim. Galerinha, me diz uma coisa aqui. Esse nosso trabalho, ele serviu para você aumentar um pouco o seu vocabulário, tirar um pouco essa dúvida? Pensa para mim, no mínimo, eu queria aquele exercício que a gente faz dentro de sala.
Use os dedos. Use os dedos. Dedos foram feitos para quê? Para ajudar a cabeça. Para ajudar a cabeça. Então, se toca. Para aí, fecha seus olhos e pensa para mim. Em seis palavras que você não sabia empregar. Por exemplo, nossa, eu tinha dúvida entre emergir e emergir. Ficou claro? Nossa, eu nem sabia que existia a chácara com X. Ficou claro? Ok. Se deu para você perceber isso aí, legal. Pelo menos alguma coisa você aprendeu, tá? Eu vou ficando por aqui. Em breve nos encontraremos de novo. E tô doida para ver vocês na escola. Para nós nos abraçarmos, para nós voltarmos a sorrir todos juntos, né? Espero que vocês estejam em paz na casa de vocês. Um grande abraço no coração de vocês e de toda a sua família. Beijo. Tchau.